pregação é o meio de graça. Quando as escrituras são abertas e são expostas fielmente, essa é uma das marcas da igreja verdadeira, a fiel exposição das escrituras. Temos sido abençoados e seremos também hoje, com a graça de Deus. Temos a alegria de receber o pastor Sérgio Lima, servo de Deus, que tem sido instrumento. Eu não sei quantos de vocês já ouviram as pregações do pastor Sérgio, atualmente de Santo Amaro, reverendo de Santo Amaro. Eu já fui muitas vezes certificado e abençoado. Ele está aqui com sua esposa, nossa irmã Patrícia, muito bem-vinda. Deus abençoe, pastor. Que seja a boca do Senhor, para a glória do seu nome. Nosso prefeito Cássio vai fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para o pastor Sérgio. Deus soberano Pai, graças te damos, Senhor, por tuas ricas misericórdias, porque podemos experimentar, Deus, chuvas de bênção, Senhor, e a palavra do Senhor, Deus, é uma grande bênção nas nossas vidas, porque, Deus, cremos, ó Deus, que o teu servo, ó Deus, será instrumento nas tuas mãos, que o Senhor mesmo falará, Deus, aos nossos corações. Por isso, Deus, rogamos que o Senhor cubra de bênção, cubra de sabedoria, de discernimento, temor e tremor, Deus, diante das sagradas escrituras. E a nós, Deus, darmos um coração atento, ó Deus, ouvidos, ó Deus, que amam, ó Deus, a palavra do Senhor. Tira de nós toda distração, tudo, Deus, que por um segundo que seja, venha desviar, Deus, o nosso pensamento daqui, ó Deus, que não seja a palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai. Fica conosco nessa noite, Deus, te agradecemos, te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estou muito contente de ter este tempo com vocês, agradecer imensamente aos irmãos do Ministério de Famílias, agradecer imensamente aos queridos irmãos todos da Igreja Presbiteriana da Bahia e me alegrar com vocês por eventos como este, porque são eventos que primam por uma intenção, uma vontade, um desejo, um entendimento de que família, a partir do casal, é algo do coração de Deus, certamente. Então, entender isso é algo muito significativo mesmo. Nós que somos humanos, falhos, pecadores, dentro de uma instituição tão magnífica como o casamento. Então, parabéns aos organizadores. Charles fez contato comigo, Daniel, muito obrigado. Depois também conheci o André, conheço o Reverendo Lutero, irmãos, hoje aqui com o Luciano, encontrando várias pessoas, vários irmãos amados, o Reverendo Alan, tantos outros aqui, já nos encontramos em alguns outros momentos. Uma alegria mesmo. Eu estou acompanhado de uma pequena comitiva lá de São Paulo, o Dr. Rafael, também o professor Eloy com suas esposas, Márcia e Marisa, e vieram para cá para conhecer o que é esse trabalho tão magnífico aqui da Igreja Presbiteriana da Bahia. Então, me alegro também de estar com eles aqui. Bom, eu gostaria de fazer um mimo de alguma maneira, depois de pregações tão magníficas como do Reverendo Hernandes, para ter uma amizadezinha melhor aqui com vocês, vou dar uns livros aqui. É difícil substituir um ícone, né, e dar continuidade, né? Então, eu tenho aqui um livretinho aqui que eu escrevi, esse é o último que a gente produziu. Jonathan Edwards, Missões para a Glória de Deus. Eu gostaria de dar esses 4 livros aqui, de uma maneira muito simples. Por exemplo, quem tem o filho mais novo aqui? O filho mais novo, quantos meses tem? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Alguém tem com menos de 1 ano e 5 meses? Filho com menos de 1 ano e 5 meses? Levanta a mão. Alguém tem filho com menos de 1 ano e 5 meses? É seu. Quem
Quem é o casal mais novo aqui? Quem é o último a casar? Quanto tempo de casar? 5 meses. Alguém tem menos de 5 meses? 8 dias. Bom, um casal com mais tempo de casado aqui. Alguém já sabe? Com quantos anos? 65? Quem é o mais novo dos jovens na família? O mais novo dos jovens? Renata. Ganhou. Leva aqui. Para honrar aqui a longevidade e também a história bonita. Muito bem. Deus abençoe. Graças. Pela manhã, eu tenho mais 5 livros. Eu vim preparado, eu sabia que era coordenar, eu sabia. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Eu quero falar nesta noite sobre as evidências do amor cristão. As evidências do amor cristão. Efésios capítulo 5, e vou buscar evidências do amor cristão de duas maneiras. Primeiro, no relacionamento com Deus, a evidência do amor cristão na perspectiva vertical, e depois na relação marido e esposa, então uma perspectiva horizontal. Está escrito assim na palavra, e eu lerei 2 versículos, o primeiro do capítulo e o último do capítulo. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. E o último versículo é o 33. Portanto, cada um de vós amai a vossa ou a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com respeito. Eu estou usando aqui a versão King James, é um pouquinho diferente da revista atualizada, mas eu imagino que o entendimento, a compreensão seja o mesmo, né? Pois é. E inclusive aqui na King James diz assim: caminhando em amor fraternal, caminhando na luz, caminhando em sabedoria, caminhando na vida conjugal. Subtítulos acerca desta caminhada. Irmãos e irmãs, o Dr. Packer escreveu um livro chamado Teologia Concisa. E na nossa forma de fazer discipulado, lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, nós usamos muito esse livro, Teologia Concisa, porque nós recebemos muita gente e muita gente precisa compreender profundamente, até mesmo em que igreja ele está entrando. E ele tem uma ideia, desenvolveu uma ideia que faz muito sentido para mim, acerca das 3 grandes instituições de Deus. Nosso Deus sábio e
eleição, constituiu instituições. Uma destas instituições, claro, é o Estado. Deus estabeleceu formas organizacionais deste mundo, muitas vezes tão estranho, mas existe uma organização que glorifica a Deus. Os países, dentro dos países, as organizações, tudo visando o bem-estar daqueles que estão dentro daquela jurisdição. Então, o Estado, ele faz parte do plano de Deus. Tanto é que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que nós devemos orar por nossas autoridades. E às vezes nós ficamos numa situação difícil de atender a esse pedido, porque pensamos, só se for por conversão, só se for por arrependimento, pelo amor de Deus. Mas nós, ao orarmos por nossas autoridades, nós vamos ao encontro do plano de Deus, porque as autoridades prestam contas a Deus. E não é fácil prestar conta a Deus. Não é fácil prestar conta a Deus de coisas pequenas que temos nas nossas mãos. Imagine ter nas nossas mãos um Estado, um país. Então, provavelmente, muitas das autoridades que devem prestar contas a Deus não conseguem prestar contas a Deus, por conta, obviamente, dos seus desvios, dos seus pecados. Mas quando nós oramos por eles, nós devemos orar para que eles sejam dignos do que fazem, ainda que não vejamos essa dignidade, mas devemos orar para que eles se encontrem com a dignidade de Deus, porque cargo muito digno é um cargo público, muito digno, está na perspectiva de Deus. A outra instituição que Deus criou é a igreja. Desde muito cedo Deus criou. No primeiro momento não se chamava exatamente igreja. Chamava-se povo do caminho, chamava-se povo do deserto, chamava-se peregrinos, mas é importante que eu e você saibamos que Deus, muito cedo, quis que o seu povo construísse um tabernáculo, disse como é que deveria ser feito. Logo depois, algum tempo depois, construiu um templo, e então do tabernáculo para o templo. E depois, quando não se precisava mais de templo, a igreja. Isso também é um pouco estranho, porque nós pensamos, qual é a diferença entre templo e igreja, não é mesmo? Eu estou falando, claro, do templo levantado por Salomão, lá no Antigo Testamento, templo que foi destruído no ano 70, quando já não precisava mais de construções, para que a igreja se levantasse vigorosa e forte. Então, dá para perceber a evolução, a progressividade, a relação com o Senhor, no primeiro momento, através do tabernáculo, com Moisés, depois, através do templo, com reis, sacerdotes e profetas em torno do templo, e depois com a igreja. E a igreja, ela já não tem mais um rei pessoal, um sacerdote pessoal ou um profeta pessoal, porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E Ele uniu na sua pessoa as três coisas, os três ofícios. Ele é o sumo sacerdote, Ele é a própria profecia e, obviamente, Ele também é o sacerdote que expia os nossos pecados. Instituições de Deus, belíssimas instituições de Deus, tanto o Estado quanto a igreja. Mas a terceira instituição, na perspectiva de Paulo, é a família. A família também é uma instituição de Deus. Ninguém pode destruir o Estado. Podem corromper, mas não podem destruir. Também ninguém pode destruir a igreja, porque nem as portas do inferno têm condição de deter essa força maravilhosa da igreja. Nada, absolutamente nada. Podem corromper. Podem colocar novas teologias, novas teorias? Podem até mesmo envergonhar a igreja, podem até mesmo envergonhar aqueles que são entregues à verdade, à palavra, aqueles que o coração queima só de abrir a Bíblia, e quando eles leem, o Espírito ilumina, e então tudo aquilo que foi revelação, inspiração, se torna patrimônio. Podem se corromper, eles não podem destruir. Olha a família. Eu lhes digo, para aqueles que têm medo, que acham que, por conta dessas questões de
de gênero, de tantas outras coisas, a família pode, de repente, sucumbir? Pode não. Pode não. Sabe por que não pode? Porque é de Deus. Estado, às vezes a gente até gostaria que nem existisse mais, mas também não pode. Vai continuar, o Estado vai continuar, nós temos que orar mais pelo Estado. Igreja, que muitos odeiam, o Reverendo Fernandes falou hoje pela manhã, quase todas as instituições são anticristãs, são cristofóbicas. Quase tudo que nós percebemos parece detestar coisas de Deus, coisas de Jesus. Ok? Mas ainda assim, a igreja não pode ser destruída. Assim também a família não pode ser destruída. Ela pode ser corrompida. Pode ser que em determinado momento o homem queira dizer que o fato de ser um homem, o fato de ser uma mulher, a decisão esteja aqui, na cabeça, usando aqueles 100 e poucos de QI que nós temos, e que não é nada perto da capacidade, da força, da condição, da possibilidade de inteligência do homem. Pode ser que nós, como míopes, digamos, olha, eu me sinto homem, ou eu me sinto mulher, e pensarmos que isso legitima o fato de que Deus nos criou, da forma como nos criou. Pode ser. Pessoas vão levantar mais teorias ainda, mas ainda assim, nenhum homem deixará de ser homem, e nenhuma mulher deixará de ser mulher. Pode até não gostar, não querer lutar contra Deus e dizer, mas eu creio na minha cabeça que eu não sou um homem de 1,76 m. Eu tenho 1,40 m somente e peso 45 quilos. Eu sou uma mulher, eu posso até pensar assim, mas eu jamais deixarei de ter os 1,76 m que tenho e os cromossomos que tenho. Isso é meio assustador nos dias atuais, porque isso leva a coisa para Deus, entendeu? Eles falam assim, discuta com Deus então. Vai lá e mude o que é X para Y, o que é Y para X. E não há ciência para isso. Então é por causa disso. Deus estabeleceu uma coisa imutável. Por isso, a família se manterá. Agora nós precisamos pensar, como é que então essas instituições sobrevivem? Bom, primeiro elas sobrevivem pelo poder de Deus. E depois elas sobrevivem por formas que Deus nos dá de viver dentro dessas instituições. E eu quero ficar dentro do recorte, então, da família. Poderíamos falar longamente sobre Estado, longamente sobre religião, mas aqui é um momento para pensar nesse foco chamado família. Essa instituição inabalável, inquebrável, sustentada pela graça de Deus. E o homem não tem força para derrubar a graça de Deus. Ou tem? Acho que não. Vamos pensar sobre isso então? Vamos pensar sobre a família, de acordo com essa perspectiva. Uma das coisas que Deus parece ter dado, aqui, olhando para o texto, já olhando para o texto, uma das coisas que Deus parece ter dado é amor. Família é amor. Que vínculo é esse, né? Que vínculo é esse chamado de amor? Bom, o amor é um atributo de Deus. Deus é o quê? Amor. Então, e é interessante que em uma das suas instituições ele dá do seu atributo, como dizendo, use bem, use bem. Então Deus deu uma condição, uma forma, uma possibilidade de as famílias vivenciarem como filhos amados, diz o texto. Nem sempre as pessoas reconhecem que Deus é este amor. Tem muitas famílias que ainda não descobriram que elas estão dentro de uma perspectiva divina. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Todas as famílias são divinas. Elas são de Deus. Elas vêm de Deus. Pode ser que aqueles que estejam dentro da família não o reconheçam, não o adorem,
não o glorifiquem, mas ainda assim, elas vivem numa perspectiva de reino. Eu preciso dizer isso, porque talvez alguém de nós possa pensar, famílias divinas são as famílias de crentes. Não, todas as famílias formadas a partir da perspectiva de Deus são frutos da graça de Deus. Isso na Bíblia tem muito significado quando olhamos para as muitas formas de famílias das Escrituras. Mesmo quando as pessoas têm muitos pecados, mesmo quando cometem até crimes, mas você já notou que na regra geral todos preservam a família? Você já notou que até mesmo as pessoas que fazem maiores barbaridades, elas fazem para fora, mas dentro de casa não? É claro que há exceção, até mesmo dentro da família da fé. Mas via de regra, família é o que é sustentada diretamente pela graça de Deus. E todos aqueles que estão dentro da família estão como que usando um guarda-chuva de graça. Pode cair chuva forte, mas eles não se molham. A primeira ideia que esse texto parece nos mostrar é que aqueles que são imitadores de Deus, como diz o versículo 1, eles devem andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. E uma orientação àqueles que são amados do Senhor, dentro da família, no relacionamento com Deus, que são amados do Senhor, devem mirar a forma como Cristo ensinou, e se foi assim que Cristo ensinou, precisam ficar atentos para as coisas que o mundo vai tentar ensinar. Muitas vezes a carne vai tentar ensinar, outras vezes o próprio diabo vai tentar ensinar. E o texto parece falar de imoralidade. Então, na família que Deus estabeleceu, a partir da sua graça, no relacionamento com Deus, Deus está vendo como cada um está cumprindo o seu propósito dentro da família. Parece que aos olhos de Deus, Deus queria que os pais fossem muito bons pais. E parece que Deus queria que as mães fossem excelentes mães. Mas antes de ser pai e de ser mãe, eles são marido e mulher. Eu ouvi certa vez uma coisa que parece ser chave para a educação de filhos, para que os filhos cresçam em harmonia, em paz. E a chave para filhos viverem assim é quando eles conseguem enxergar nos seus pais amor cristão. Filhos são mais seguros quando sabem que o pai cuida bem da mãe. Filhos são muito inseguros quando veem que o pai não protege a mãe, quando veem que o pai não dá a mão para a mãe. Filhos crescem sem a referência de paternidade e muitas vezes, quando atingem 16, 17, 18 anos, perdem a noção de como eles devem se comportar, porque não viram o seu pai se comportar com a sua mãe da forma que Deus queria. Segurança para crescimento dos filhos tem início num bom relacionamento conjugal. Amor e respeito. Aliás, são as últimas duas palavras, amor e respeito. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. É maravilhoso ver como a Bíblia mostra que Deus cuida da instituição dele. Mas, obviamente, na instrução pede que haja pureza e que se evite a impureza. Que haja moralidade e que se evite a imoralidade. E os gestores dessa casa, desse lar, somos nós. Os gerentes da família, como um dia Deus disse que Adão era o gerente da terra,
os gerentes da família somos nós. Então, quando os nossos filhos nos veem amando e respeitando, eles dormem felizes. Mas dormem aquele sono que pai e mãe gostam de ver. Às vezes, alguns pais e mães se convertem praticamente errando a interpretação do que a Bíblia diz que haveria um dia que o coração dos pais seria convertido ao coração dos filhos, mas eles se entregam a um tipo de relacionamento com o filho ou com a filha que prejudica a relação conjugal. Nos aconselhamentos aí dessa caminhada pastoral de quase 20 anos, uma das coisas que eu mais ouvi foi queixa. Depois que os filhos vieram, nosso relacionamento não foi mais o mesmo. Filhos não são mais importantes do que a esposa. Filhos não são mais importantes do que o marido. Isso pode até parecer estranho para alguns, mas eu digo, não é para Deus. Deus fez de tal maneira estes dois, que os dois passaram a se tornar um. E nós não nos tornaremos um com os nossos filhos. Não tem essa promessa. Mas alguns chegam a viver tão intensamente a relação pai-filho, pai-filha, mãe-filho, mãe-filha, que parece que são eles os um. E não são, é uma heresia. Talvez seja um pecado. Mas, pastor, uma coisa tão boa pode ser um pecado? Eu digo para você, chocolate é bom, mas eu e você não podemos comer 10 quilos de chocolate. A primeira coisa que parece que o texto nos mostra é que no nosso relacionamento com Deus, nós prestamos conta da maritidade que temos ou da mulheridade que temos. Isso é um pouco estranho. Nos dias atuais, a cultura diz: eternidade como assim? Como assim eterno? Não. Casamento é eterno enquanto durar. Mas para o Senhor, duas pessoas que foram feitas uma pessoa, de dois em um, uma só carne, enquanto esse tempo existir, esse plano existir, isso é mais forte, como nós já cantamos aqui, até mesmo do que as muitas águas. Por que eu estou falando isso? Queridíssima irmã, queridíssima irmã, pode ser que nós tenhamos perdido o time de testemunhar aos nossos filhos que nós temos um bom relacionamento com Deus. Felizmente, por conta dos nossos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Bahia, e que fazem momentos como este, a gente consegue repensar algumas coisas. Deixa eu lhe dizer, na sinceridade que sempre procuro ter, é muito possível que muitos dos lares já não sejam mais lares conforme Deus quer que sejam. E por conta disso, pelo amor excessivo aos filhos, que muitas vezes é praticamente uma idolatria, a esposa ficou, o marido ficou. Era para andarem lado a lado, era para se tomarem as mãos um do outro, era para se passar a mão no cabelo, era para dizer que o perfume estava bom, era para dizer que a comida estava ótima, era para dizer que lugar legal este, era para, mas tudo se modificou. Os nossos filhos precisam de nós. O que eles vão estudar? Eles já comeram? Eles precisam de uma coberta porque eles vão passar frio à noite? Você pega eles na escola? O que você está fazendo para que o seu filho se sinta melhor? E parece que a relação é toda com os filhos, quanto a relação com os filhos é derivada da beleza, é derivada do plano mestre, é derivada daquela ideia fundamental: Deus me deu essa mulher.
deu este marido. E ele é cheio de problemas, cheio de pecados, mas Deus lhe deu. E ela tem muitas dificuldades, mas Deus lhe deu. Pensa comigo, se cada um dos nossos filhos tivesse a plena certeza que não precisaria se preocupar com a nossa velhice conjugal, certamente muitos dos seus problemas já não existiriam mais. Muitos filhos estão muito preocupados com a situação conjugal dos seus pais. Cada vez mais cedo eles começam a se desesperar. E tem mais um problema ainda. Aqueles que têm muita dificuldade no amor conjugal, numa obediência a Deus, porque o nosso relacionamento é com Deus. Sim, criarão filhos muito problemáticos. E em algum momento, essas mesmas pessoas que não ouviram a ordem de Deus, amai a vossa esposa, respeitai o vosso marido, serão desrespeitados por seus próprios filhos, verão a tragédia na vida deles e dirão: onde está Deus? Pode sempre esteve com a sua boa palavra, como quando ele deu os mandamentos. Ainda bem que há tempo para pensar: ei, eu estou fazendo com o meu casamento? Ei, já se passaram 20 anos. Ei, eu já tenho até netos. Se eu fosse perguntar hoje para os meus filhos: você cresceu seguro vendo o casamento de papai e de mamãe? O que eles responderiam? Nós estamos aqui para pensar no que estamos fazendo. É muito possível que por causa do amor, por causa da paixão, muitos assumem compromissos achando que só o plano horizontal é suficiente. Eu estou puxando isso um pouquinho mais, levantando esse olhar um pouquinho mais para dizer: ei, não existe casamento somente no plano horizontal. O nosso plano é primeiro vertical, primeiro, depois é horizontal. Primeiro, antes de tudo, a pessoa que está do nosso lado é nossa irmã, é nosso irmão, com bastante defeitos, mas é o nosso irmão. Antes ele é nosso irmão, depois nós teremos os nossos filhos. Bom, então a primeira coisa, a evidência de um amor cristão começa no relacionamento com Deus. Vou lhe fazer uma pergunta, me deixe pensando e já vou para outra ideia. Sua casa tem relacionamento com Deus? Sua casa tem relacionamento com Deus? Em determinado momento, Josué, aquele que substituiu Moisés, mais ou menos como eu estou substituindo aqui a vida dura de Josué, em determinado momento, que não tinha os poderes de Moisés, não jogava o negócio no chão e a coisa virava cobra, ele não falava: para aí um pouquinho que a gente vai passar. Josué não tinha nada disso. E em determinado momento, Josué percebe: gente, eu tenho que levar esse povo. Como é que eu vou levar esse povo? E então, uma das primeiras coisas que Josué fala assim: a gente precisa de santidade. Nós precisamos de santificação. Porque ao santificarmos ao Senhor, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. O Senhor já falou comigo, o Senhor já me disse: eu te tomo pela tua mão direita, apenas ser forte, ser corajoso. E então Josué começa a levar aquele povo rumo a Canaã. E em determinado momento, por causa, claro, da enorme idolatria da região, em determinado momento Josué faz uma pergunta ao povo dele. Ele diz assim: vem cá, a qual dos deuses ou a quais deuses vocês servirão? Aos deuses dos vossos pais que ficaram no Egito, os deuses no caso, ou aos deuses da além do Eufrates? A quais deuses vocês servirão? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que está
está no banner que eu vi agora há pouco aqui na entrada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando Josué disse isso, o povo parece que quis agradar a Josué. E disse assim: Josué, fica tranquilo, nós, assim como você, a sua casa serve ao Senhor, nós também serviremos ao Senhor. E a resposta de Josué é muito intrigante. Josué diz: não dá, não vai dar para servir ao Senhor. Josué estava levando em conta que aquele povo vinha de uma idolatria e carregava a sua idolatria e imaginava que servir a Deus, que ter um Deus, era ter mais um Deus. No entanto, Josué já não servia a nenhum Deus do Egito, e já não servia e serviria a nenhum Deus da lei do Eufrates. E era isso que ele estava querendo dizer: nós temos de ter um relacionamento com Deus, somente com Deus. Então aqueles príncipes aparentemente ficaram envergonhados de terem dado uma resposta estranha. Josué, nós vamos servir também a Deus. Então eles vão, se reúnem, conversam entre eles e trazem uma conclusão. Dizem: Josué, a gente entendeu, antes serviremos a Deus, também serviremos somente a Deus. E é com essa palavra então que eles dão início a uma outra travessia rumo a Jericó, na parte sul de Canaã. Um povo para ter um relacionamento com Deus. Nossa casa tem um relacionamento com Deus. As decisões que tomamos porque oramos e é Deus que nos mostra. Nossos filhos sabem que nós somos de Deus. É claro que eles não nos veem como seres perfeitos, porque nós não somos. Mas eles sabem que nós somos pecadores miseráveis, que se arrependem dos seus pecados porque amam a Deus. É isso que eu quero lhe perguntar. Seu filho sabe que você é uma pessoa que erra, mas que você sofre com os seus erros, porque você tem contas a prestar a Deus? Ou os nossos filhos acham que nós não temos conta nenhuma a prestar a ninguém? Disso depende a espiritualidade dos nossos filhos. Pensa nisso. Pensa sério nisso. E se porventura houver alguém entre nós que o filho tem dúvida sobre a sua fé, eu lhe digo e lhe peço: volte atrás. Volte atrás desse testemunho ruim para o seu filho. Seu filho precisa saber que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Ele precisa dessa segurança. Deus lhe deu esse filho. Você sabia que os filhos são herança do Senhor? Você sabia que os nossos filhos nós cuidamos, nós os orientamos, nós os colocamos dentro das suas profissões para Deus operar com a sua glória na vida deles? Os nossos filhos não levam a nossa glória, os nossos filhos refletem a glória de Deus. Então, desde muito cedo é esperado daqueles que conhecem ao Senhor, eles deem testemunho com seus filhos deste conhecimento. Pode ser que nós não conheçamos todas as coisas das Escrituras, pode ser que nós não saibamos orar da maneira que convém, pode ser que nós não tenhamos a atitude de nos ajoelharmos constantemente na frente dos nossos filhos, mas nossos filhos precisam saber que nossos corações são dobrados diante do Senhor. De vergonha pela vida que levamos, de vergonha por nossas Bíblias estarem fechadas nas nossas casas, de vergonha por nossas esposas serem maltratadas, muitas vezes com ofensas, às vezes com gritos, às vezes com desprezo. Nossos filhos precisam ver uma esposa que respeita o seu marido e um marido que ame a sua esposa. Nossos filhos podem estar a descoberto por causa deste problema sério que nós temos com Deus. Eu quero te perguntar: você tem problema com Deus? Se você tem problema com Deus, resolva o teu problema com Deus. Aí você diz: pastor, eu não tenho essa condição de resolver. É que tem um que resolve. Tem um que resolve. Se existir alguém entre nós, eu não conheço ninguém, me perdoe a esse ponto, mas se existir alguém entre nós que ainda não é
de Deus, ainda não é um filho de Deus, ainda não adora ao Senhor, ainda não é salvo por aquele sangue que verteu, ainda não conheceu a morte de Cristo, eu digo para você, sua vida precisa dessa solução, porque você não vai dar conta no final. Você não vai dar conta no final. As nossas orações sempre são essas. Que o Senhor, com a sua graça, nos tome nas nossas fraquezas. Nós não temos forças, nós não temos condições, nós somos pecadores, nós erramos, nós somos experts em errar. Mas o Senhor Jesus Cristo é a solução para todo aquele que tem um problema com Deus. Olha, não saia dessas portas sem resolver isso. Por amor a você, a sua esposa, ou ao seu marido, aos seus filhos e a Deus que tanto nos amou. Não saia deste lugar sem resolver a sua questão de fé. Eu e você não temos força para ter fé, nós não produzimos fé, a fé é um dom de Deus, nós só podemos orar, é o que podemos fazer. Senhor, me dá fé para crer, me dá a fé que te agrada, é o máximo que nós podemos fazer, e só Ele pode dar. Bom, outra ideia que eu quero tratar com vocês, então, está a partir do versículo 22, que é quando começa a tratar de marido e mulher. E a passagem é bonita, maravilhosa, né? Embora difícil, claro, porque primeiro começa com aquela palavra mulher, ser submissas, e a mulher moderna não gosta muito dessa frase, até porque tem homem que não merece nenhuma submissão mesmo de mulher. Provavelmente as mulheres que não querem ser submissas a seus maridos, provavelmente é porque eles não têm a dignidade mesmo para que elas lhe sejam submissas. Isso é um negócio que daria para explicar, mas é um sistema de causa e efeito. Eu vou tentar ajudar de uma maneira que esposas possam se alegrar no respeito e maridos possam se alegrar no amor. Na minha versão, eu estou aqui com a King James, a Rei Tiago, inclusive está um pouquinho diferente da revista atualizada. Sinceramente, me parece que essa aqui é um pouquinho melhor. Olha só, esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas no Senhor. Eu acho que as mulheres gostaram dessa versão. Vou ler de novo até sorrisos aqui. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa muito simples, mas muito clara. Eu tenho a impressão, eu estou aqui criando um pensamento na minha cabeça, que existe uma senha para que o marido seja respeitado. Todos os maridos querem ser respeitados. Muitas vezes eles são muito respeitados em todos os lugares. E eles gostariam também de ser respeitados em casa. Eu tenho a impressão que há uma senha para maridos serem respeitados em casa. E a senha é amar a sua esposa. Eu não estou pensando nisso. Mas eu tenho alguma coisa que me diz que é uma senha. Existe uma senha para o respeito na família. E a senha será de acesso permitido e não acesso negado. Acesso permitido. E a senha é o amor. Deixa eu inverter. Muitas mulheres não se sentem amadas. Muitas mulheres procuram salas de profissionais de psicologia, de psiquiatria, e eu apoio todo esse trabalho sério das ciências humanas, das ciências naturais. Mas uma das causas é o desamor. Elas não se sentem amadas, elas não compreendem que são amadas, elas sofrem por não serem amadas. E eu me imagino alguma coisa aqui dentro que me diz que a senha para ser amada é respeitar o marido. Se for assim, se isso realmente é a senha,
tanto para o amor quanto para o respeito, então já não depende tanto do outro. Ser amado ou ser respeitado já não depende tanto de como o outro é, do temperamento dele, do jeito dela. Já não depende tanto. Na verdade, essa passagem não fala de esperar do outro. Toda essa passagem é como imperativo: maridos, amai a vossa esposa. Mulheres, respeitai, ou seja, submissas, que é uma ideia semelhante. Bom, a essa altura, eu acho que cabe uma pequena reflexão pessoal de cada um de nós. Quantos anos de casamento mesmo você tem? Só pense aí. Imagine ao longo desse tempo, você, eu e você, como uma poupança, como um investimento. Imagine aqueles que já passaram de 10 anos de casados. Imagine aqueles que já passaram de 20 anos de casados. Imagine a riqueza de amor e de respeito. Imagine aqueles com 25 anos de casados. 30, 65. Aí você olha para a riqueza da glória. Aí você vê o que é riqueza. Aí você vê o que é valor eterno. Olha para o que estes irmãos e irmãs têm investido naquilo que eles julgam a sua verdadeira fortuna. Deixa eu inverter. Já pensou quando os anos se tornam acusações contra nós? Já pensou quando a graça de Deus, a livre e maravilhosa graça de Deus, que uniu marido e mulher, e deu amor, e deu respeito lá na origem, porque quando, nesses últimos anos, eu tenho feito muitos casamentos, casei toda a mocidade da minha igreja, foram 26 casamentos, ou 27, então eu sempre os vi dizendo: não me comprometo a cuidar de você, nas horas boas, nas horas difíceis, sim, eu prometo respeitar você, sim, eu prometo. Todos nós, via de regra, fizemos isso. Aquilo é a abertura da conta. Aquilo é quando a gente diz: é neste cofre que eu vou depositar. Aquilo é quando a gente diz com as testemunhas: pode me cobrar, eu estou assumindo esse compromisso com esta mulher, minha irmã, e eu vou investir. E ela diz a mesma coisa: pode me cobrar, eu vou investir. Você sabia que nós estamos em um nível, um número, uma estatística, que no Ocidente se divorcia-se ou divorcia-se mais do que se casa? Esse é o estado. Esse é o estado de um mundo que Deus amou, deu o seu filho, inclusive. Esse é o resultado do afastamento, do entendimento de que Deus é o Senhor da família. Esse é o resultado da graça jogada fora. O Senhor nos deu a graça de viver para Ele, com Ele na verticalidade, com a nossa esposa, com o nosso marido na horizontalidade, sendo testemunhas para os nossos filhos que vão formar as próximas gerações. Tudo isso Deus nos deu. E ainda nós voluntariamente chegamos diante, seja do pastor, seja do padre, ou como foi, e firmamos um compromisso, um pacto. Dr. Van Groningen e Harriet Van Groningen escreveram um livro belíssimo chamado A Família da Aliança. Se você não conhece esse livro, eu quero lhe incentivar a comprar. Você compra hoje no Kindle, você compra fácil. A editora Cultura Cristã publicou A Família da Aliança. E este livro mostra como Deus ama a família, como Deus preserva a família, como Deus sustenta aqueles que um dia fizeram um pacto. Primeiro um pacto com Deus e depois um pacto. Porque quando se casa, se compromete de tal maneira que até tem testemunhas. Nós temos alguém aqui que se casou sem nenhuma testemunha? Ninguém sabe. Não temos, ainda bem. Já pensou se levanta alguém? Levanta alguém? Não, graças a Deus. Por quê?
porque nós somos indesculpáveis. Alguém soube que a gente se casou. E agora, como é que a gente presta conta deste acordo? Então, o Dr. Van Groningen e a Helen, sua esposa, escreveram um livro para ajudar as famílias a cumprir a sua parte no acordo. Eu quero caminhar para a conclusão dessa meditação dizendo uma coisa muito simples para você. Casamento é local para evidenciar amor cristão. O respeito que está aqui no versículo 33, veja só: portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito, diz aqui na minha versão. Isso é uma orientação para continuar aquilo que nós voluntariamente um dia nos comprometemos. Você já parou para pensar que Deus está dizendo: maridos, amai, mas parece estranho. Deus está mandando amar. Eu já possuía esse sentimento por ela. Eu já tinha esse sentimento comigo. Por que Deus está dizendo ame? É porque Deus está dizendo continuem amando. A expressão original é melhor e mais fiel. Continuem amando. O amor jamais acaba, diz a palavra de Deus. Por que muitos amores acabam? Não tenho dúvida. Na relação entre marido e mulher, o que era para ser obediência ficou desobediência, ou tornou-se desobediência ao Senhor. Por isso muitos casamentos acabam. Antes de o casamento acabar, já houve a desobediência ao Senhor. Lá fora, onde ninguém conhece esse Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo como o Filho que derramou o sangue para que nós vivêssemos a vida eterna, mesmo sendo indesculpáveis, porque eles estão dentro de uma instituição de Deus, nós até podemos compreender. Mas dentro da fé, não. Antes de um casamento terminar, a relação com Deus enfrentou a maior crise possível. Talvez haja alguém entre nós que esteja vivendo uma situação. De vez em quando ouviu: olha, não sei, não dá mais. Alguma coisa mudou dentro de mim. Olha, nós não estamos mais como estávamos antes. Talvez não valha a pena continuar. Olha, talvez o problema nem seja você. O problema sou eu. É como normalmente se termina o namoro. O problema não é você. O problema sou eu. Mas isso pode estar escondendo um problema sério de relacionamento com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você já falou isso para sua esposa, ou já falou isso para o seu marido, considera isso. A instituição que você está, você não pode destruir. Você primeiro nem tem condição de destruir. Reconsidera isso. Reconsidera a possibilidade de ver de novo evidências de um amor cristão na sua casa. Reconsidera a possibilidade de seus filhos olharem para vocês e terem paz nos seus corações, porque vocês se arrependeram dos seus pecados. O mal que vocês faziam, vocês já não querem mais fazer. Reconsiderem as palavras duras que machucam mais do que ferimentos físicos. Reconsiderem. Por amor a Deus, por amor a vocês, por amor aos seus filhos. Reconsiderem, porque é a palavra que diz ame. E eu estou traduzindo: continue amando. Parou de amar? Foi muito difícil? Reconsidera. Deixa eu falar de uma maneira mega sincera. Quando eu deixei de amar, o problema não é a minha esposa, sou eu. Quando eu deixei de respeitar, o problema não é o meu marido, sou eu. Eu não estou falando com o seu marido. E não estou falando com a sua esposa. Com toda a simplicidade, eu estou falando com você. Nós vamos orar a Deus, mas não é uma oração simplesmente, não é só uma fala com Deus. Eu gostaria muito de esperar
orar que o Senhor curasse relacionamentos. Irmãos, me perdoem a simplicidade. Eu lido com gente a minha vida inteira. Desde antes da minha conversão, eu lido com gente. Eu vejo na expressão de irmãos e irmãs aqui preocupação, talvez até descrédito, às vezes desesperança. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você, com toda a simplicidade e com toda a amizade mesmo. Quem preserva o nosso casamento? Deus. Talvez alguns de nós tenham diminuído aquela ênfase, aquele fogo ardente que queimava, que fazia a gente tremer, perder a estabilidade até em frente à pessoa que nós amávamos. Talvez alguns não estejam mais sentindo isso. Será que eu poderia acreditar que até isso o Senhor pode restaurar? Ou você acha que não? Olhando para as Escrituras, nós percebemos que todas as condições para lares felizes vêm de Deus. Nós só precisamos ouvir a sua voz, amar a sua presença, a reconsiderar nossos juízos, nossos julgamentos, reconsiderar nossas exigências. Tem misericórdia da pessoa que está do seu lado. Ela já tem uma luta grande para continuar como ser vivente, como pessoa. Não exija dela a perfeição que ela não tem neste plano físico. Tem misericórdia dela. Honre-a. Respeite-o. Ame-a. Seus filhos vão agradecer. Você verá na longevidade dos seus filhos, na bênção dos seus filhos, que essa é a atitude que tem de se tomar. É ordem de Deus. Parou de amar? Parou de respeitar? Ele não é digno de respeito? Respeite por submissão a Deus, como diz aqui na Bíblia, aqui em James. Ah, mas ele não retribui todo o amor que eu já amei. Ame-o. Deus disse para amar. Creia em Deus, não creia nele. Não creia nela. Creia em Deus. Creia em Deus para viver a felicidade de Deus, as esperanças de Deus, a fé de Deus, o amor e a graça e a misericórdia de Deus, para que a sua casa seja aquele lugar de flores, de bom perfume, seja aquele lugar que qualquer pessoa que entrar vai dizer: puxa, o que é de diferente aqui? Sabe o que é que tem de diferente? Nós, pessoas tão pecadoras, mas obedientes. Se tem uma coisa que somos, é obedientes. Pecadores continuaremos a ser, mas temos de ser mais obedientes do que pecadores. Você consegue acreditar na sua casa? Você consegue acreditar da mesma maneira como você quer o bem dos seus filhos? Você consegue acreditar que é possível, no tomar a mão da sua esposa ou do seu marido, demonstrar a ele ou a ela que sim, vocês fizeram a decisão certa, que sim, o que Deus fez era realmente a graça? Você consegue, muitas vezes, até mesmo sem palavras, transparecer para a pessoa que está do seu lado que ela pode ficar bem, ela pode ficar tranquila, que você não vai deixá-la, que você não vai expô-la, que você não vai envergonhá-la, que você não vai diminuí-la. Você consegue passar isso para ela? Não tem dúvidas, é isso que Deus espera de nós. Constrói sua casa. Eles falaram ontem, é muito fácil entrar com automática, é muito fácil entrar como se anda em Banguela, serra abaixo, mas logo vem a serra acima. E Banguela não anda lá. Senhor, com a sua graça, reconstrua lares que talvez estejam no limiar de estarem dentro do projeto de Deus e estarem fora do projeto de Deus. Que Deus reconstrua nos nossos filhos amor a Deus, porque muito do que nós talvez já tenhamos feito aos filhos, aos nossos filhos,
foi mal, foi errado, prejudicamos a eles no seu crescimento, e colocamos neles inseguranças, colocamos neles desprezo pelas coisas de Deus. Que tal reconstruir não só o nosso relacionamento conjugal, mas o relacionamento de fé com os nossos filhos? Patrícia e eu temos 2 filhos, Mariduarda, que é a cara dela, e Serginho, é um pouco parecido comigo. E nas nossas orações, como o reverendo Hernandes falou ontem, nós oramos pelos maridos, pelo marido e pela esposa, a esposa do Serginho e o marido de Mariduarda. Mas desde que eles tinham 2 aninhos, eu acho, 3 aninhos. E muitas vezes em nossas orações a gente ora e fala e eles estranham, porque eles o que é isso, né? A gente não vai falar, eu nem quero isso, porque amor de criança é amor por pais, né? Então é difícil a criança entender um amor conjugal, um amor, né, como esse que nós temos pela nossa esposa, pelo nosso marido. Mas nossos filhos precisam saber de coisas muito simples, que são: papai e mamãe se importam com a vida de vocês. Precisam saber. Eu falo outra coisa que até assusta de vez em quando, mas depois eu explico, embora não sei se eu consigo explicar bem. Eu digo assim para eles: crianças, vocês não têm o direito de se desviar, não. Não têm o direito de sair para fora com o guarda-chuva da graça, não. Vocês foram gerados dentro disso. O pai de vocês era professor da escola bíblica dominical, quando era seminarista ainda. A mãe de vocês era aluna da escola bíblica dominical. Eu casei com uma aluna da escola bíblica dominical. Vocês foram gerados dentro dessa graça de Deus. Papai orou por mamãe, mamãe orou por mim. Ela passava em frente à igreja presbiteriana de Vila Mariana, que eu era seminarista, e ela dizia: como é que você dizia mesmo, mãe? Ela dizia: eu acho que o meu marido está aí dentro. Isso foi, eu não estou mentindo. Isso ela falou mesmo para mim. Não sei se foi para me agradar, ou coisa assim, mas falou. Tomo posse. E eu converso com as crianças e digo: como é que o papai vai entender vocês fora dos caminhos do Evangelho? Vocês foram gerados. Deus deu vocês dentro de um plano dele. Quando crianças são muito pequenas, nem sempre elas têm essa clareza, mas nós temos de ir explicando isso para elas. Ei, você é de Deus. Ei, você é da graça. Você é um filho da graça. Será que nós podemos acreditar no nosso relacionamento conjugal a ponto de crer que dá para reconstruir? Será que nós podemos contribuir para uma reconstrução de fé dos nossos filhos com Deus? Bora crer nisso? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, tua graça é tão grande. Em Ti nós nos sentimos seguros. Quando o Senhor fala, o nosso coração aquece. Quando o Senhor diz: amai, nós sabemos que o Senhor sabe o que é isso. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. A base é o amor. O Senhor nos deu a família para viver pelo amor e disse: amai-vos uns aos outros. Eu vos amei. Senhor, não tem como viver sem respeito dentro de casa. Mas às vezes se tenta viver por conta dos estresses, por conta dos gênios, por conta de tantas coisas, das ansiedades, por conta de coisas que não estavam lá naquele dia que nós firmamos o acordo com o nosso cônjuge. Senhor, limpa isso. Ajuda-nos de tal maneira que neste momento, humanamente falando, só haja o nosso cônjuge na nossa frente. Um abraço, um carinho, um respeito, uma intimidade pura, um testemunho de um ao outro. Deus está aqui, é perdão de 3 dobras. Santo é o Senhor na casa que o Senhor estabeleceu.
Só o Senhor pode fazer a gente perdoar. A ordem é perdoar, mas humanamente falando, guardamos mágoas, rancores, tristezas, vinganças. Mas o teu Espírito limpa isso, de forma que aquele que sentia essas coisas fica melhor. O Senhor coloca amor, fé, gratidão, esperança, pilares que fazem com que lares se tornem rejuvenescidos, que novos perfumes sejam sentidos, que novos gestos evidenciem a graça poderosa do Senhor, reconstruindo a casa que o Senhor criou e deu para que nós gerenciássemos e fosse local de glória e honra ao teu poderoso nome. Deus, não deixa a gente sair dessas portas, Senhor, com nossos casamentos em frangalhos, com pecados não perdoados, com maldades, com incertezas. Santo Deus, de 8 dias a 65 anos aqui nesta noite, é o tempo dos casamentos. Dá-nos, Senhor, a viver aqui, amando ao Senhor, nos relacionando com o nosso cônjuge, até que a morte nos separe. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Devolvo.